Boa noite a todos. Estamos começando mais uma gravação do nosso estudo, das nossas quartas com Emmanuel, estudando o livro Pão Nosso. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Osmar, para ele dar início à nossa prece inicial e, na sequência, daremos a continuidade ao nosso estudo. Hoje teremos o capítulo 5, Salários. Osmar, vamos lá? Fica à vontade. Boa noite a todos. Que Deus nos conforte, nos ilumina. Vamos fechar os olhos, nos concentrar, pedir a Deus que nos dê entendimento, compreensão, sabedoria, para que possamos suprir as nossas dificuldades do dia a dia. Só assim podemos nos melhorar. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de hoje, de aprender um pouquinho mais o Evangelho de Jesus. Agradecer também ao palestrante, que ele tenha bons fluidos, boas sintonias, para que todos possam assimilar o que vai ser dito. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Obrigado, querido irmão Osmar, pela linda prece para a gente começar nossa noite. Gente, eu não andei falando aí, mas eu tenho um personagem aqui no meu estúdio, diretamente da França, de Lyon, em 1804, Allan Kardec. Coloquei aqui, gente, porque assim, como eu gravo aula com os meus alunos, eu sempre tenho os meus bonecos de história, que eu sou professora de história. Aí eu encomendei um Kardecinho só para ele ficar enfeitando as nossas quartas com Emmanuel, e de vez em quando ele aparece lá no meio do meu evangelho também, para ficar uma coisinha mais bonitinha, tá? Nós somos espíritas, nós não adoramos nenhum santo, não é essa a intenção, é um boneco de um cenário, apenas isso. E ele está aqui, ele é lindo, ele está segurando o livro dos espíritos na mão, olha que fofura, ele é o nosso companheiro aqui das nossas noites de quarta-feira. Gente, essa noite é assim, eu passei por muitos percalços para chegar aqui, acreditem. E eu fiz questão de manter o estudo dessa noite, porque a gente precisa manter a serenidade na vida da gente. A gente precisa buscar o equilíbrio e não ceder às coisas da vida e nos revoltar e nos voltar contra Deus e querer questionar tudo. E pensando nisso, eu já tinha preparado, eu vim preparando o nosso tema e falar em a gente se contentar, em a gente se alegrar com o que tem. Eu vou vir na vibe ainda do meu evangelho da semana passada, tá? Nós vamos falar de salário. Caramba! O Emmanuel vai cutucar o bolso da gente. O salário, vamos ver o que ele vai trazer? Olha só, o meu ajudante júnior, ele já percebeu que era para ele entrar, eu nem precisei falar nada, já apareceu. É uma coisa fantástica. Olha lá. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, citado em Lucas, capítulo 3, versículo 14. Pode pôr lá, Júnior, próximo. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não sejam mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas,
por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Eita! E vamos lá. Salários. Primeiramente, eu faço aquela, como já está de costume, já estamos no 5º capítulo, já fizemos 6 estudos, porque a gente também já fez o primeiro, né, da introdução. Eu fui lá fuçar na Bíblia, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Estou pegando a Bíblia para ler, para pegar o contexto da onde foi que João Batista falou isso, não é? Então, eu peguei a parte todinha da Bíblia, que é a pregação de João Batista. João Batista está pregando e batizando as pessoas no Rio Jordão e falando, né, do batismo, pregando a todos que procuravam que eles deviam se arrepender pela força do batismo, porque estava chegando Jesus, preparando o terreno para Jesus chegar com as suas pregações, né? Então, no momento em que ele estava ali, batizando diversas pessoas no rio, aparece uma multidão de pessoas comuns que chega para ele e pergunta, sempre assim, batiza e vira, o que devemos fazer? E daí João diz assim, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Da mesma maneira, faça com que, se você tem de comer, você tem 2 pratos, dê um a quem não tem de comer. E as pessoas saíam, né? Nossa, é isso? Chegaram os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que queriam também a palavra do, né? Que eles chamavam ele também de mestre, né? Para poder batizá-lo. E ele diz, o que devemos fazer depois do batismo? E aí vinha o João e dizia, não exijais mais do que vos foi ordenado. Ou seja, cumpra seu dever. Você tem que cobrar X, cobre X. Não cobre X mais Y mais Z, mais nada. A função dele é cobrar, né, gente? Nós temos diversos empregos no mundo, nem todos são bem vistos, né? O cobrador de impostos era um desses. E chegam soldados, que é onde a gente vai falar do soldo, né? São batizados, e o que devemos fazer? E ele diz, não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém. O que é defraudez? Não fraudar, não usar de motivos corruptos, né? Vender, pegar dinheiro das pessoas. Contentai-vos com o vosso soldo. E é daí que o Emmanuel traz a nossa leitura, tá? Então, contentai-vos com o vosso soldo. E ele começa assim, vocês perceberam que na leitura apareceram palavras que até na hora de ler a gente engasga, hein, gente? Ó, inextrincáveis, imperscrutáveis, fui tudo no dicionário procurar, claro, óbvio, quem que vai saber, né? O vocabulário do Emmanuel é uma coisa maravilhosa. Tudo tem o seu sentido, está perfeitamente aplicado ali. Então, olha lá, a resposta de João Batista é modelo de concisão e modelo de bom senso. Quer dizer, ele respondeu bem às pessoas, porque em nenhum momento ele pede para as pessoas deixarem de cumprir seu dever, né? Cumpra o seu dever, nada mais que aquilo. Então, agora eu queria, antes de pegar as partes, parágrafos por parágrafo, é trazer o significado da palavra salário. A palavra salário, se vocês não sabiam, vem de sal. Salário. Lá no Império Romano, ainda quando não havia
né, a troca do trabalho por dinheiro, as pessoas recebiam sal, porque o sal é o que preserva o alimento das pessoas. Vamos pensar, não tem geladeira, né, gente? O sal ele é muito importante na vida das pessoas. Então, o soldado trabalhava, o soldo dele era pago em sal. Daí vem o nome salário, a preservação dos alimentos. Agora vamos lá. Põe lá, Júnior. Então, ele vai dizer que a resposta do João foi muito boa. Aí ele vai começar assim. Muita gente se perde na compreensão deficiente sobre remuneração na vida comum. Esses inextricáveis labirintos, nessa rede de labirintos que nós temos em nossas vidas, a nossa compreensão sobre a remuneração dos trabalhos no dia a dia é uma compreensão deficiente. É uma constatação que ele está fazendo no segundo parágrafo. Eu analiso parágrafo por parágrafo, gente, porque o Emmanuel ele tem essa consciência que eu estou trazendo aqui para vocês, nessa interpretação. Então, ele vai dizer, olha, nós temos um problema, uma compreensão deficiente a respeito disso, ou seja, como que a gente supera uma compreensão deficiente? Se informando e melhorando sobre essa compreensão, a respeito da remuneração nossa no dia a dia. Vamos tentar entender. Ele coloca assim, os operários, esse parágrafo é bom a gente parar nele. Os operários existem que reclamam salários devidos aos ministros, aos seus superiores. Ele não está, de forma alguma, eu lutei muito com esse texto, porque se a gente não lutar por melhores condições de vida, a gente não melhora. Mas não é isso que o Emmanuel está dizendo. O Emmanuel, ele diz, quando você está colocando, cobrando melhores salários, você também tem que entender que aquela pessoa que é o seu superior, ele também, que são os administradores do mundo, eles também são vítimas de inquietação. Ou seja, faça sim a cobrança, mas tenha empatia, coloque-se no lugar do outro, porque muitas vezes, como a gente não tem, a gente acha que o outro tem muito mais e ele que se vire com esse problema. O meu problema é maior que o do outro. Cadê? Ele está pedindo nas entrelinhas o quê? Empatia nesse parágrafo. Eu levantei aqui para vocês. Então, a frieza das relações sociais, que é essa cobrança, né? O trabalhador cobra o patrão, o supervisor cobra o patrão. Essa frieza ele está rompendo, porque ele coloca a empatia. Você olhar o outro lado, você compreender que ali na sua frente também tem um ser humano, tá? Nós já vamos avançando aqui. Só vou parar um pouquinho que a Rose levantou a mão. Só fazendo a observaçãozinha aqui, né? Que eu entendi. Pode falar. O Emmanuel coloca que nenhuma remuneração vai integrar o humano. Isto é, não é por ganhar muito, né, que você vai conquistar realizações morais Sim. e espirituais. Mais na frente, né, Rose, que ele vai mostrar isso, né? Ele vai evoluindo parágrafo por parágrafo. Por enquanto, ele ainda está na remuneração, na materialidade, mas ele vai chegar na questão moral, que é a outra folha lá que a gente estava lendo. Ele vai evoluir parágrafo por parágrafo para trazer essa questão moral para nós. Porque a gente só vai evoluir com a questão moral atrelada junto ao trabalho, ou a qualquer outra questão relacionada à materialidade, né? Uhum. Porque o salário nos prende à materialidade. Muitas vezes nos escraviza, o que consegue ser pior ainda, né? Então, contentai-vos com o vosso soldo. Foi isso que João Batista diz. O que é contentai-vos? Estar contente. A palavra contentai-vos, o contentamento, lá vem a Marilyn, né? Que as palavras vêm de contente. Você estar, olha, recebi, sou grato e vou fazer um bom uso. Contentai-vos. É um verbo muito bem empregado por João Batista, por isso que o Emmanuel traz para a gente pensar. A gente só se contenta quando a gente olha para baixo e vê que tem gente pior.
Porque quando a gente olha para cima, a gente se revolta. Vocês que participaram na quinta-feira do Evangelho, eu propus que a gente refletisse sobre a felicidade. E o Fenelon, ele traz, nos Tormentos Voluntários, no capítulo 5 do Evangelho, ele traz o seguinte: a única felicidade possível é a paz interior. Você acha que uma pessoa que passa uma vida inquieta, né, com insônia, febril, atormentada com o seu salário, ela tem paz interior? E o tormento vem porque você olha para cima. Então, lá no capítulo 5 do Evangelho, traz essa reflexão. Então, reconhecer o outro como seu irmão, sendo seu chefe ou sendo seu subordinado. Esse seria o caminho para você encontrar o acalmar esse estado febril. Nós que somos vítimas dessa cobrança desse salário do mundo, estando insatisfeitos com eles. A gente fica insatisfeito. Não é isso o problema. O problema é viver na insatisfação. É aí que traz o desequilíbrio. Essa reflexão que eu percebo ele trazendo. Então, só pegando a única felicidade possível para o espírito Fenelon, lá no capítulo 5 do Evangelho, é a paz interior. Então, quem vive perseguindo o que é material, ele não alcança a paz interior. Nós sabemos disso. Nós temos convivência com as pessoas e entendemos que existem pessoas ricas que estão em depressão, que estão em sofrimento, cada um com a sua prova. Então, onde a gente põe a nossa felicidade? A felicidade é uma escolha, né? Porque você pode escolher estar contente, você pode escolher estar grato, ou você pode escolher estar revoltado. A vibração da revolta é a vibração da raiva, é da inveja, é a da insatisfação, é a vibração da falta. Não é do contentamento, é a vibração contrária, não é? Olha o que ele coloca no próximo parágrafo. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos, do aumento, né, do seu salário. E aí vem, né, a gente parar para pensar que muita gente vive só para trabalhar. Família, pai, mãe, se tiver ainda vivos, filhos, esposa, não, trabalhar. Trabalhar é importante. E uma hora a vida lhe cobra isso. Não é verdade? Olha o próximo parágrafo. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice, ansiosas, descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais. Trabalha, tá faltando. Então, essa crença da falta, ela não é esperada. Você vive em sofrimento. E a paz do seu lar? Eu quero parar aqui. Eu queria parar aqui. Eu já estou achando que eu estou em sala, eu já ia cutucar o slide ali, segurar e falar, ó, grifando. A paz do lar, gente. A gente deposita a nossa energia na busca de coisas materiais. E daí a gente reclama que não tem tempo. Ah, mas eu não tenho tempo para meu filho, não. Não, minha mãe precisa de mim, mas eu não tenho tempo, não. Ninguém quer tempo em quantidade. As pessoas, às vezes, precisam de tempo em qualidade. Às vezes, os 5, 10 minutos que você está com seu filho lhe dando uma atenção verdadeira, estando presente, de coração presente, equivale a um dia todo que você está ali com o seu celular na mão, dizendo que está com o seu filho trabalhando no celular, ou navegando nas redes sociais, que a gente vê, passa horas e horas inúteis, alimentando apenas revoltas, porque a gente consegue fazer isso. Além da gente se revoltar com as coisas, a gente só vai nas redes sociais buscar aquilo que nos revolta mais, e daí reclama que nada tá bom. Né? E ainda culpa Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É uma escolha nossa. O que eu falo de mim. E a paz do lar? Vocês já negociaram a paz do seu lar? Vou fazer algumas perguntas retóricas, não precisa responder não, tá? Mas pensa, já negociamos a paz do nosso lar? Será que a paz é você falar assim, na minha casa não tem briga? É o silenciar absurdo que destrói a alma de todos que estão na casa? Será
que é o contrário, que é a paz do seu lar? É aquele vozerio contumaz que desequilibra, que ataca o outro com a violência verbal? É porque comigo é assim, falou, eu mando na lata de volta. No seu lar. Será que a paz no lar é o acúmulo da violência física disfarçada de amor? Olha aí. Será que a paz no meu lar está disfarçada na fuga dos problemas, mergulhando só no trabalho em excesso para eu não olhar o que está acontecendo ao meu redor? Porque, na verdade, eu já vi onde está o problema e muitas vezes sou eu, então eu fujo. Muita gente foge para o trabalho, outros fogem para a bebida, outros fogem para a droga, para os jogos, jogos de baralho, jogos hoje de videogames, porque existem adultos que também jogam videogame para fugir. E a paz do lar, ela é construída, né? Ela é uma construção. E a gente está pensando em quê? Em passar a vida trabalhando, ansioso, descrente, enfermo e aflito. Lembrando, no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários, o Fenelon também coloca que quando você procura novos tormentos para a sua vida, achando que você vai alcançar essa salvação ou essa felicidade plena que você busca, você está redondamente enganado. Porque não é assim que se faz. Então, vem o Espiritismo trazer para a gente o quê? Encare a si mesmo. Não adianta fugir. É difícil. E aí, quem disse que é fácil? Não é fácil, não. Então, olhar sim para as coisas ao nosso redor e sempre falar o que é mais importante. Será que eu tenho, vou dar um exemplo aqui, será que eu tenho como professora que trabalhar 60 horas, manhã, tarde e noite, para sustentar minha família, porque a gente tem que comprar e consumir? E aí eu olho para minha família, cadê minha família? O que é minha família? Não é porque eu pus um filho no mundo que eu estou criando esse filho, dando presentes, comprando com celulares e jogos, comprando com dinheiro, dando mesada. Que paz é essa que eu busco? Onde está essa felicidade esquisita que nós, dentro da evolução que temos no mundo, ainda estamos todo mundo perdido, né? Júnior, olha lá. Passa esse ponto aí. E tem também, eu estava esquecendo, né? O looping do reclamar, né? A palavra reclamar significa clamar 2 vezes. Hoje eu estou cheia das palavras, hein, gente? Quando você fica reclamando, ai, mas meu salário não dá, ai, porque essa vida tá difícil, você está clamando 2 vezes para você aquilo que é de ruim. Então você está falando e falando de novo, e de novo. E você entra naquele looping mental que você não sai. Na hora que você vê, você passou horas naquele pensamento inútil, desperdiçando energia. Para que desperdiçar energia com o que não precisa? Muitas vezes você não pode mudar a sua remuneração, que é o caso aqui do nosso assunto. Muitas vezes você não pode, e você despende revolta, raiva, inveja. Você destila ódio. Como eu falo para meus alunos, vocês têm sangue nos olhos. Fica com sangue nos olhos em tudo. A pessoa olha para você, você já está ali, parece que está atacando, né? A sua melhor defesa é o ataque, porque você vive enfurecido. Olha lá, continuando. Agora começou, Rose. Olha lá. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, mais intranquilo ele está. Então, uma pessoa que sabe do seu dever, que sabe qual é a sua função aqui na Terra, e ele tem aquele salário do nosso sonho, que a gente fica reclamando, querendo chegar, mas ele tem consciência, ele já fica assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Quem tem consciência sabe que quanto maior esses proventos, maior é a sua prova. Olha o próximo parágrafo, que é fantástico. A filosofia popular diz que para grande nau surgirá grande tormenta. É interessante, né? Semana passada, a gente estava lendo quando nós temos a mãe de 2 apóstolos chegando para Jesus,
pedindo para colocar os dois, né? Ai, coloque os meus 2 filhos no reino de Deus. E ele vira e fala assim: por acaso você poderá beber do meu cálice? É mais ou menos assim. Eu quero esse salário alto. Por acaso você será capaz de beber deste cálice, desta prova que virá com esta grande nau? A grande nau é o grande salário, no exemplo de hoje, mas pode ser qualquer coisa, né? A grande tormenta pode estar ali na tua frente. E você não vê, né? Você não vê aquele que tem o grande salário passando pela tormenta, porque você não inveja a tormenta dele, você inveja o salário, né? Pode falar, Meire. Não, nesse parágrafo, né, eu lembrei, né, e você acabou tocando exatamente no mesmo ponto que eu penso. Não que eu tenha um grande salário e tal, né, mas, assim, às vezes, quando você está, como eu estou ali numa coordenação de curso, né, então a gente tem muito essas tormentas, você tem muita responsabilidade, você tem, né, então, quantas vezes, né, às vezes eu estava assim, nessa... Porque, que nem você falou, as pessoas só veem a posição que você está e, às vezes, o salário a mais que você recebe, mas não consegue analisar isso, as suas responsabilidades, as suas inquietações, que muitas vezes eu olhava assim para o... Eu sempre tenho, não estou menosprezando, não, né, pessoal? Porque eu tenho uma relação muito boa com as faxineiras, né? Brinco demais com elas. Eu falei assim, nossa, eu queria estar assim, sabe? Né? Só limpando ali o laboratório sem tantas responsabilidades, né? O peso, né, do cargo. É o peso, então tem o peso, né? Então, muitas vezes, eu falo assim, nossa, será que vale a pena? Porque o peso do cargo, as responsabilidades, as inquietações que trazem, né? Faz com que você inveje o que tem menos. O que tem menos, porque você quer uma paz, você vê elas rindo, né? Brincando uma É um com a alívio. outra. É um alívio, né? Que é o alívio. Então, às vezes. Você quer a paz. Sabe por quê? Porque você já olhou que a paz, você experimentou ter um salário maior. E você já viu que a paz não vai dali, né? Essa que é a questão. Você experimentou, viu o peso, sentiu a falta de empatia das pessoas nas relações humanas, a frieza que existe nas relações capitalistas de trabalho, né? Essa cobrança. E aí você já fica, nossa, caramba, né? Para grandes naus, grandes tormentas. Miriam, quer falar? Então, isso é verdade, porque a minha supervisora, umas 2 ou 3 vezes, ela falou, às vezes eu gostaria só de estar na linha de produção e fazendo os produtos, né, sem ter que pensar, sem ter que me preocupar. Aí você vê, né, que às vezes a gente só vê o cargo, né, ela como uma pessoa dando ordens, ela tem muita responsabilidade, muita responsabilidade. Então, às vezes, eles se sentem assim, com a Meire, né? Eu só queria simplesmente ir lá trabalhar sem ter que, né, esse fardo pesado, né? Mas a gente, como funcionária, só vê ela como uma patroa dando ordens, né? Mas não é, ela tem a responsabilidade dela, ela tem o fardo que ela carrega, né? Ela tem aquela... e às vezes ela desabafa comigo, né? Que ela assim, se sente um pouco mais à vontade, né? E você vê, né? Que o estresse, o estresse que essas funções, né? Esses cargos trazem, não é fácil para a pessoa. É humanizar, né? É humanizar as relações, humanizar as profissões. A gente vê hoje, gente, pessoas muito estressadas no dia de hoje. Quando eu vou no mercado, eu vejo isso. Maus tratos aos caixas de supermercado, aos empacotadores, a falta de educação, de respeito, de empatia, de carinho, a falta de tudo. O nosso mundo está aí, passando por uma pandemia para a gente se reformar. E as pessoas, elas estão, como eu disse para os meus alunos, com sangue nos olhos. Não é para estar assim. Não adianta. Esse não é o caminho. Então, eu estou nervosa com o meu trabalho, né? Então, eu vou descontar no primeiro que passou na frente. É o caixa do supermercado, eu vou explodir, é o meu marido, eu vou explodir. É assim. Então, por quê? Então, vamos ter o que a Rose colocou, né? Essa noção do nosso dever moral. Cumprir minha função. Eu lembro muito do Chico, né? Trabalhava os seus proventos de funcionário público. Ele ia fazer toda a dedicação do trabalho espírita após a dedicação do trabalho dele que ele tinha. E a gente? Será que a gente olha para o nosso trabalho e a gente é espírita no nosso trabalho?
Esses dias eu estava pensando sobre isso. Porque, assim, ser espírita na casa espírita, nas quartas com Emmanuel, na quinta do Evangelho, é fácil, gostoso, bonito, legal. Ser espírita enquanto eu trabalho, eu acho que seria desafiador. Eu acho que é desafiador. Acho que não é só enquanto eu trabalho, né? Nós somos espíritas fora da casa espírita. Exato. Na nossa casa, com o meu filho, com o meu irmão, com a minha mãe, né? No meu trabalho, com os amigos, porque, que nem você falou, você está ali né? Na parte física, né? Ou então aqui, discutindo aqui, tudo não, beleza, tal. Saiu daqui, a gente vai praticar aquilo que a gente estuda, saiu lá, né, da fraternidade, naquele espaço físico, a gente vai continuar sendo espírita? É assim, né, amiga? Sentou na frente desse celularzinho, você continua? Você lembra que você é espírita? Você está atacando meio mundo. Porque hoje as pessoas acham que defender uma opinião vale muito mais do que dar exemplo, né? Então elas atacam meio mundo. E aí? A gente está vendo espíritas atacar, e nós, não vou falar dos outros, não. Eu olho para mim primeiro. Vamos começar a sondar o que a gente está fazendo na nossa casa, ao nosso redor, com os clientes, com os alunos, com qualquer pessoa que seja. Estamos treinando a empatia que o Emmanuel nos sugeriu, porque esse é o caminho, né, da paz interior. É você humanizar e ter empatia com o outro, essa capacidade humana maravilhosa, altruísta, se pôr no lugar do outro e falar, nossa, a função aí não é fácil, não, né? Júnior, pode falar aí, meu irmão querido. Pessoal, eu coloco assim a remuneração com o tempo relativo ao tempo que você dedica à sua função, ao seu trabalho, né? Você é professora, Mari Meire é professora, Estela é professora, né? Vocês, vamos colocar assim, talvez hoje o tempo de vocês está uma loucura, né? Vocês estão trabalhando 10 vezes mais do que vocês trabalhavam. Eu tenho irmã professora, eu estou vendo isso daí e conversando com vocês direto. Mas o tempo que vocês gastaram para estar aí, sentado na cadeira onde vocês estão sentados, foi muito. O tempo de estudo, o tempo de formação, o tempo de reciclagem, vocês estão se reciclando até hoje. Então, o salário é mais ou menos compatível ao tempo. Só fazendo contando uma historinha rápida. Na empresa que eu trabalho, tem um menino que entrou lá com 16, 17 anos de idade para auxiliar de produção. Então, ele fazia limpeza. Tá? Aí viram um potencial nele de interesse e colocaram ele para ajudar na oficina a lavar peça, na mecânica. E ele pegou gosto naquilo e começou a fazer um curso técnico. A empresa ajudando ele, disponibilizando tempo e tal para ele. E ele fez um curso técnico e ele fez faculdade, prestou vestibular, fez faculdade, fazia faculdade em Cornélio, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade em Cornélio. Enfim, fez 2 faculdades, é um engenheiro. Hoje ele é bem remunerado, vamos falar assim, mas ele dedicou muito tempo para aquilo, para estar hoje sentado numa cadeira. Ele está tranquilo hoje? Não, ele está trabalhando para arrebentar. Ainda está trabalhando para arrebentar e projeto, execução. Então, é o tempo. Se a pessoa quer entrar 8 horas da manhã,
tá? Sair 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, ir para casa, sentar na frente da novela, pegar o celular, jogar, beleza. É uma opção. O salário vai ser compatível àquilo ali, né? Eu acredito que seja. Ele quer galgar mais, ele vai buscar mais. Ele vai trocar o tempo dele por alguma formação, por algum curso. E depois que a gente lê Nosso Lar, né? Os bônus, hora? Lá tem salário também, né? É, É salário. É o tempo que você dedica para é aquilo. dedicação em prol do outro, né? E assim, Né? não é o trabalho pensando em si que te remunera, né? É o trabalho atendendo o outro, no crescimento do outro, é diferente, né? Mas Não, você conquista direitos. A partir assim, do momento que você você mantém o dedica seu. esforço. O legal do Nosso Lar é isso, que você acha que você desencarna e que você vai para o céu, que você vai viver ao lado dos querubins, dos anjinhos, e não, tem trabalho para fazer. Trabalho. O E trabalho é trabalho uma que não é lei. fácil. E trabalhos árduos mesmo. Você está nas câmaras de retificação, lidando com aquele ambiente pesado. Trabalho de você de busca nos umbrais de Sim. irmãos. Limpar pessoas feridas, Limpeza. ensanguentadas, né? Infestadas de vermes, muitas vezes, né? Que trabalho bonito que é de quem trabalha nessas câmaras de instituição. A diferença que eu vejo é a seguinte: do bônus hora e o salário nosso aqui, né? Seria. Aqui a gente se dedica, aprimora o conhecimento em prol dos outros, né? E lá não importa aonde você está, é você dedicar para o próximo, né? Você Exato. dedicar o seu tempo para o próximo. Mas, assim, o salário é importante. E a Meire observou uma coisa, só complementando: responsabilidade. A responsabilidade. Sim, Gente, você assumir responsabilidade, você tem que prestar conta para os outros, você tem que fazer o. Isso aí pesa muito, a responsabilidade. E gerir pessoas, meu Deus do céu. mais ainda. E paciência. E a designação. Obrigado. Obrigada você É pelas verdade, né? contribuições. A gente fala assim, gerir pessoas tem que ter muita paciência, tem que ter muita tolerância. Não é fácil, né? Mas é um aprendizado também, né? Diário. Diário. Horário, não é nem diário, né? De hora em hora. Valner, pode falar, querido. Bem-vindo. Amamos sua presença. Obrigado. Mas eu acho que o que o Emmanuel está querendo explicar com esse capítulo é as pessoas que ficam reclamando do salário que estão recebendo. Exato. Essa reclamação, no caso que o Júnior explicou, do rapaz, atingir um cargo, tem um bom salário, está trabalhando para caramba, mas se ele está feliz, né, sem reclamação, ótimo, tudo bem. O que o Emmanuel está abordando é essas pessoas que ficam com uma inveja, reclamando daquele que recebe mais e pedindo a Deus por que ele não pode receber mais e o outro recebe. Acho que é esse ponto que o Emmanuel tentou atacar, né? Essas Exato, pessoas que reclamam da baixa remuneração, e aí ele diz, né? Não é por você ganhar muito que você vai se integrar no quadro divino, não é? Então, acho que é esse lado que ele quis abordar, não é? É isso aí, Valner. Eu estava esperando o pessoal terminar, que eu ia concluir com essa sua fala. Muito bem colocado, muitíssimo obrigado. Desculpa, essa é a ideia então. mesmo. Que assim, não importa se você ganha bem, se você ganha um salário mínimo. O que importa é a sua atitude frente às questões materiais da vida. Porque o salário ele está ali nesse ponto da materialidade. Nós estamos discutindo aqui a remuneração que é a proposta, mas a gente pode colocar isso em tudo ao nosso redor, né? Colocar mais alguma coisa, Valner? Não? Não. Não? É que eu acho que você clicou de novo aí sem querer. Com relação à responsabilidade, eu tinha levantado aqui também
às vezes a gente fala de responsabilidades, eu quero trazer uma reflexão aqui para a gente encerrar, a respeito das responsabilidades espirituais que nós temos. Começamos falando de Kardec, vamos imaginar a responsabilidade espiritual que teve, né, o codificador do Espiritismo. Grandes naus, grandes tormentas. Olha as provas que esses homens passaram. Uma das encarnações de Kardec, eu acho que foi a anterior a ele ser Kardec, ele foi o João Hus, lá na Idade Média, 1415, transição para a Idade Moderna, questionando a forma que o cristianismo estava sendo levado, propondo a liberdade às pessoas para traduzir o Evangelho, a Bíblia. Ele morreu queimado. Quem quer essa prova aí? Essa responsabilidade aí? Enfrentar a fogueira, ser queimado vivo, em nome do cristianismo, né? Então, olha lá Jesus dizendo, mas você está pronto para beber do cálice que eu beberei? Sermos crucificados como ele foi, sem motivo, digamos assim, plausível, né? Que tivesse uma explicação. Esses cálices pesados, essas grandes naus dos personagens históricos importantes, né? De suas missões concluídas com êxitos ou não, elas também trazem, né, essa ideia de justiça, essa ideia de peso de grandes responsabilidades, né? Mas para colocar aí, a gente encerrar, o pensamento que eu percebi que Emmanuel quis nos trazer, é assim, contente-se com suas pequenas provas, contente-se com a sua remuneração, não é? Procure fazer o bem e cumprir o seu dever. Olha o que o publicano. O que devo fazer, João Batista? Cobre apenas o que lhe é devido. Cumpra o seu dever, porque o seu trabalho na terra é para isso. Ele não disse, largue o seu trabalho e vem me seguir. Ele não disse isso. Ele disse, você pode fazer a sua parte cumprindo bem o seu trabalho, sem atingir o seu irmão. Então, a gente está vendo uma relação de ética aqui, de comportamento entre as pessoas. Edifique sua labuta, amparada no arado com Cristo. A gente viu no capítulo do arado, que ele é pesado, e ele foi feito para a gente carregar sozinho? Não, em colaboração. Ação. Que cortou um pouquinho Juntos. o áudio seu, Marilyn. Colaboração. Colaborando para o crescimento. O áudio da Marilyn só para mim aqui é para todos. Ela travou, não está ouvindo, não. Acho que ela travou lá, né? Peraí que ela... Mas essa palavra que ela fala é labor e ação. Ela fala colaboração. Exatamente. Junto, né? A labor e ação. Ela está dizendo aqui que caiu na internet. Ah, tá. Se ela sair e voltar, ou acessar pelo celular, também dá, né? Vou conversar com ela aqui, vamos ver se vai dar. Mas é isso aí, né, Valner? A gente reclamar, né? É normal a gente reclamar, né? Então melhora um pouco e tal, né? Então, acho que é isso que ele quis lembrar para a gente, né? Falar, cuidado, porque às vezes a sua prova é exatamente essa, né? É esse trabalho que você tem que fazer. Se tá ganhando um pouco, mas se você está feliz, está conseguindo levar, tudo bem. Agora, se fica reclamando,
pela sorte, né? E o grande problema, né, pessoal, que a gente sempre fica olhando o outro, que nem ela falou no Exatamente. início. Ela falou no início lá, fica sempre olhando só a posição, o salário, é sempre ver só as coisas boas, né? E não ver, né, que nem o Júnior falou, todo o investimento que teve do seu tempo, né? Então, enquanto às vezes o outro estava se divertindo, estava estudando. Então, esse reclamar o Então, seu, mas o reclamar é sempre olhando o outro, né? O que o outro tem, mas sem fazer nada para. Né? Acho que é isso que também que, né, ele estava exatamente, tentando. ele não está falando, então a pessoa tem que ser relaxada e Não, não tentar progredir. Não, nada não. disso. A escolha é sua, você tem livre-arbítrio, que nem o exemplo que o Júnior deu do rapaz. Ele se capacitou, teve um cargo melhor, mas era isso que ele buscava, era isso que ele queria, essa realização pessoal, tá ótimo. Agora a pessoa não se capacita e ainda fica reclamando. Não é? Então, compensa. Consciente, né? Quantos deveres que lhe competem. Exatamente. Em toda obra, né? Numa obra de um prédio, existe o engenheiro, existe o pedreiro, existe o auxiliar, e cada um tem que cumprir sua obrigação. Cada posição é importante para essa obra do prédio ser executada. Sem um Senão o prédio não projeto sai. maior, né? Sem um projeto maior, não vai ter. Vai ter que ser uma sincronia de tudo. E cada um tem sua tarefa. Cada um tem sua tarefa. Tem que existir o servente, tem que existir o pedreiro, tem que existir o cara que mexe com energia. Então, até o projeto, né? Ô Júnior, Cada um tem seu lugar, cada um tem a sua função. Cada um. Isso. Numa fábrica de produção, ter só simplesmente gerentes e supervisores não vai acontecer nada. Cada pessoa tem parte no processo geral. Cada um tem importância no que faz, do faxineiro ao diretor. Exatamente. Eu lembro um dia que a gente foi a gente sempre ia tomar café antes de começar as aulas, né? As aulas começam às 7, a gente ia, às vezes, lanchar antes da aula, e a gente estava conversando com uma pessoa, um conhecido ali, a gente estava discutindo alguns assuntos, ele falou assim, você já parou para pensar se o lixeiro não passa 2 dias na sua rua? Cada um é doutor naquilo que faz. Eu nunca esqueci isso. E é verdade. Por exemplo, a gente fala assim, eu estou lá no laboratório dando aula, mas se a faxineira não passou ali, não organizou, se o pessoal não, se o técnico não preparou a aula. Então, que nem a Miriam falou, cada um tem a sua importância no processo e cada um é doutor naquilo que faz. No início dessa pandemia, nós ficamos aí 15 dias praticamente parado. Nós, né? O lixeiro, não. O lixeiro ele trabalhou todo dia. Né? E se ele não trabalhasse, aí que ia ter pandemia mesmo. Né? Eu lembro, Júnior, quando eu estava aí no Brasil, que teve a greve dos funcionários na UEL. Não tinha ninguém para limpar os banheiros. Saiu no jornal aquela sujeira, aquela bagunça, a importância de cada um na função que tem. Eles perceberam, né? A gente sempre vai na universidade, banheiro limpinho, né? Todo dia. A gente não se toca, né? A gente não vê a importância daquilo, até quando nos falta. Nem que você disse, se o lixeiro não vir e pegar o lixo, vai ficar assim, uma coisa assim, toda bagunçada, uma coisa, né? E ninguém vai saber nem o que fazer, né? Então a gente falou o lixeiro é muito importante. É o que mantém tudo limpo e organizado. Eu vi que vocês continuaram aí maravilhosos. Ai, a internet, voltei. O melhor é que fica gravando. Bom, é isso, não cai a gravação. Voltei para a sala. Eu estava encerrando aqui
povo caminhar para o encerramento, que já está na hora. Eu estava falando da colaboração, daí eu travei, né? Eu vi que travei corrida e tive que reiniciar tudo. Então, eu estava encerrando com os seguintes dizeres, vou retomar para encerrarmos. Procure fazer o bem, cumprir o seu dever, cada um no seu espaço, no seu trabalho. Edifique sua labuta amparado no arado com Cristo. O arado, ele não é feito para ser usado sozinho. Ele é pesado, a gente já viu. Ele precisa da colaboração. Nós precisamos ter humildade, aceitar a colaboração, aceitar Cristo em nossas vidas, porque ele nos ajuda a manusear o plantio para a colheita certa. E é com grande contentamento que eu vou encerrar essa noite de estudo aqui com vocês, agradecendo, já iniciando a nossa... Júnior, se você quiser tirar a apresentação, fazendo a nossa prece final, e já nos posicionando para agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos juntos, pensando unissonamente, vibrando nas mesmas energias, pensando sempre no bem um do outro, no bem do grupo, nos propondo, né, a refletir a respeito do fazer o bem onde quer que estejamos, e hoje, especificamente nos nossos trabalhos, né? Lembrando com muito carinho das pessoas que se dedicam ao trabalho doméstico, que muitas vezes não é reconhecido, e muito mal visto e desvalorizado, né? As donas de casa, os donos de casa, que também, se não existirem, a nossa vida vira o quê? Vira uma bagunça, cada um cumprindo o seu dever com contentamento. Que Deus possa iluminar, que Deus possa nos auxiliar, a nos manter em equilíbrio nos momentos difíceis, a estarmos bem, a estarmos unidos, a estarmos vibrando coletivamente, enquanto planeta, no bem, para que possamos superar essa pandemia que se estende, né, que se arrasta por tanto tempo e com tanta gente ainda precisando de ajuda, de orações, pedir a Deus que proteja todos que estão nos hospitais, que proteja os enfermeiros e os médicos, as pessoas que estão nos presídios, os moradores de rua, que nós possamos, Senhor, sempre nos colocar em posição de auxiliar, para que nunca nos falte meios de ajudar o nosso próximo, para que possamos servir sempre com empatia, com amor e com altruísmo. Que assim seja. Obrigada a todos, e a gente se vê novamente na quarta-feira, às 8 horas da noite, estudando Emmanuel.